Amiguinhos, sejam todos muito bem-vindos à nossa plataforma. Vamos lá. No encontro de hoje, diretamente para a playlist Palavra de Graça, eu vou tratar do livro de Mateus, capítulo 8. Verso 15, também conhecido como cura da sogra de Pedro. Há quem diga, inclusive, que esse foi o motivo pelo qual Pedro acabou traindo Jesus, né? Curar a sogra é coisa que não se faz. Mas deixemos as brincadeiras de lado e sigamos passo a passo para que a gente possa ter nas mãos os elementos para invadir esse castelo. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e se pôs a servi-lo. É coisa de maluco, de lindo, né? Vamos lá. Lancemos à luz dos conceitos de inteligência emocional sobre esse verso. O nosso primeiro passo, portanto, é bioquímico. Eu queria que você entendesse aqui o que é febre. Eu vou até redizer o que acabei de dizer. Nosso primeiro passo é biológico. E eu preciso que você entenda primeiro o que é febre. Na perspectiva da evolução da nossa espécie, febre é um aviso. Febre é um sinal de alerta. Febre é um alarme. Febre é a forma que o corpo entendeu como um meio de dizer a você que alguma coisa não vai bem. Então, todas as vezes que estamos com febre, significa o corpo dizendo que algo não está bem. Então, o corpo da espécie humana, o corpo do Homo sapiens sapiens, tem uma temperatura ali entre 36 e 37 graus Celsius, né? A temperatura externa. E por ocasião da febre, significa dizer que essa temperatura ultrapassa esse limiar. Então, o corpo está anunciando que alguma coisa está errada, o corpo está anunciando que alguma coisa não vai bem, o corpo está anunciando que você precisa de algum tipo de socorro. No sentido bioquímico, o que está acontecendo é que houve alguma invasão, o seu corpo foi invadido por algum micro-organismo, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário. O seu corpo foi, de alguma forma, invadido por um micro-organismo e agora as células estão trabalhando no máximo que podem para dar conta de expulsar esse corpo estranho, para dar conta de jogar fora esse corpo estranho, para dar conta de eliminar esse corpo estranho. Então, eu não sei se você entendeu, a gente está com duas ferramentas biológicas poderosíssimas na mão. De um lado, os elementos bioquímicos, as suas células trabalhando o máximo que podem
para jogar fora, para lançar fora, para matar esse micro-organismo, que pode ser um vírus, que pode ser uma bactéria, que pode ser um fungo, que pode ser um protozoário, que pode ser. Do outro lado, o sistema de evolução funcionando, anunciando para você que algo não vai bem. O problema é que nesses dois casos, nesses dois caminhos, a gente leva um só, que é o aumento da sua temperatura. Eu vou continuar ainda no campo da biologia para dizer que isso vai alterar o funcionamento do seu corpo. Num linguajar um pouco mais refinado, vai alterar a ação das enzimas, vai alterar a ação das proteínas, porque as enzimas e as proteínas serão desmontadas. Em biologia, a gente fala de desnaturação. É termo difícil. Desnaturação. Então, todas as vezes que estivermos com febre, todas as vezes que a nossa temperatura ultrapassar o limiar de 37 graus Celsius, significa dizer evolutivamente que algo no seu corpo não vai bem. Significa dizer bioquimicamente que as células estão fazendo o máximo que podem para eliminar um corpo estranho. Esse corpo estranho pode ser algo físico, como uma bactéria que já citamos, e pode ser uma emoção. Por isso que você já ouviu o termo febre emocional. Em quaisquer dos casos, a consequência é o aumento da temperatura, que vai levar a um desmonte de proteínas e enzimas que vão causar danos ao seu corpo. E eu quero que você entenda que nesse exato momento é disso que sofre aquele que precisa de um milagre. Aquele que precisa de um milagre está manifestando no seu corpo que alguma coisa não vai bem. Aquele que precisa de um milagre manifesta no seu corpo que ele vai mal. A gente pode começar pelo mais fácil, caminhando pelo campo físico. Há ali uma doença física. Há ali um estado de saúde físico que merece cuidado. Há ali um estado de saúde físico que merece atenção. E tem que ser rápido, porque a febre pode causar danos seríssimos. Mas há também ali, ou é possível que haja também ali, uma doença emocional. Uma ferida emocional aberta. Ouça carinhosamente o que vou dizer. A crueldade é um sintoma da tristeza. Quem quer que você conheça que é cruel, é triste. Veja, nem todo triste é cruel, mas todo cruel é triste. A crueldade, portanto, é sintoma de uma doença emocional, é sintoma de uma ferida emocional, é sintoma de uma fratura emocional. E como é que a gente faz para curar, seja a doença física, seja a doença emocional? A gente trata com remédio. Para isso servem os fármacos. A gente trata com remédio doenças físicas e doenças emocionais. A questão, o ponto central, é que eu e você que já estivemos doentes,
seja na forma física ou emocional, sabemos que precisamos do toque, do abraço, do carinho, do afeto, porque só afeta aquilo que tem afeto. A nossa espécie é a única espécie que precisa de cuidado ao nascer. Um cuidado exacerbado. Deixe-me fazer mais claro com exemplos. Quando o ovinho da tartaruguinha se abre, ela vai sozinha para o mar. A girafa tem a girafinha em pé. A girafinha já nasce caindo e vai levando catucada para levantar logo, porque pode chegar o predador. A espécie humana não sai andando. E se o nascimento fosse do alto, morreríamos. A nossa espécie já nasce precisando do acolhimento. A nossa espécie já nasce precisando do cuidado. A nossa espécie já nasce precisando do toque. Seja a doença física ou a doença emocional, ela precisa do toque. Aquele que precisa do milagre, ele precisa do toque. Nesse momento, então, a gente tem um entendimento muito claro sobre o que está acontecendo com essa mulher. Ela tem uma doença física e ou uma doença emocional. Ela precisa de um remédio e ela precisa do toque. E é isso que Jesus de Nazaré vai oferecer. O toque. Eu preciso dizer isso. Que oportunidade dessa mulher de estar diante de Jesus de Nazaré para receber o toque. O toque. E o que ela tem? Febre. E o que febre anuncia? Que algo não está bem. Seja esse algo físico ou emocional. Esse verso vem para nos salvar de nós mesmos. É possível que nesse momento você não esteja bem. Seja no sentido físico, seja no sentido emocional. E aí é possível que porque você está tão ferido, tão ferido, tão ferido, até o toque você não quer. Porque para nos cuidar é preciso o toque, mas se o ferimento for muito grande, mesmo o toque machuca. Você sabe que eu tive catapora aos 26 anos de idade, aos 28 anos de idade. E com o corpo todo ferido, mesmo quem vinha me cuidar, mesmo quem vinha me tratar, mesmo quem vinha me acalentar, me machucava. É possível que você que me ouça agora esteja tão adoecido que qualquer toque possa lhe fazer mal, que qualquer toque possa lhe fazer sofrer. O seu corpo anuncia que algo não está bem. Cognitivo e emocional não se encontram. O seu corpo anuncia que você está passando por um momento difícil. É possível até que você esteja entupido de fármacos. Mas está faltando o toque. O toque do pai e da mãe. O toque do vô e da avó. O toque de um amigo querido. É possível que você esteja só.
É possível que durante tanto tempo, porque está tão ferido, você tenha evitado o toque, tenha afastado as pessoas. É possível que você tenha se afastado de Deus, é possível que você nunca tenha tido esse encontro. Eu estou aqui para dizer uma coisa. Seja o seu pai ou sua mãe, seja o avô, avó, algum parente, sejam amigos, seja Deus, na perspectiva aqui de Jesus de Nazaré. Ele está lá. Eles estão lá para esse toque. Vitor, você não está entendendo. Os meus se foram. Parentes, pai e mãe, já não os tenho. Tem. Se não acredita na vida após a morte, você os tem na memória. Se acredita na vida após a morte, você os tem em algum lugar. E os amigos, assim como Deus, estão sempre por ali. A diferença é que há amigos que, se você chamar, não vai vir. Mas Deus é o amigo que sempre vem. Então, na dimensão que é a sua, daquele que espera o milagre ou precisa desse milagre, é imprescindível que você abra essa porta. Na casa de minha avó, havia um quadro que eu acho que é clássico em casas de periferia. Eu morava na periferia. E o quadro era curioso porque Jesus de Nazaré estava na porta, né, na iminência da entrada, mas a porta não tinha maçaneta. E aquele quadro ele me intrigava muitíssimo, porque eu olhava para aquele quadro e dizia, mas como vai entrar se não tem maçaneta? E eu ficava olhando aquele quadro, não entendia. E uma vez minha avó passando, eu perguntei, vó, como é que ele vai entrar se não tem maçaneta? E ela respondeu como quem só está passando. E disse, é porque quem vai abrir está por dentro, menino. É porque quem vai abrir está por dentro, menino. É porque quem vai abrir está por dentro. Ele pode entrar para fazer o milagre, mas você precisa abrir a porta. Ele pode entrar para fazer o milagre, mas a gente precisa abrir a porta. Esse milagre pode ser uma vaidade nossa, esse milagre pode ser um perdão que a gente não dá. Esse milagre pode ser um perdão que a gente não dá. Esse milagre pode ser um perdão que a gente não dá. Esse milagre pode ser um perdão que a gente não dá. Esse milagre, Vitor, travou, porque tem um perdão aí dentro que a gente não libera. E porque não libera, ele nos adoece emocionalmente. E porque nos adoece emocionalmente, temos febre. O corpo manifesta a necessidade do milagre. E é esse milagre que precisa ser feito. O problema é que perdoar ou pedir perdão ou se perdoar exige um declínio da vaidade. E nem sempre somos capazes disso. E por isso precisamos do toque de um amigo, de um parente, dos nossos pais, de Deus. Um toque para nos curar. Um toque para tirar de nós um corpo estranho.
O corpo estranho foi um sentimento que entrou, se alojou no seu coração e te faz doente. É preciso que haja o toque para tirar esse corpo estranho de lá e sarar a febre. E você voltar à temperatura normal. Na perspectiva do outro, o discurso não é menos nobre. Sabe aquela pessoa que magoa você, ou te fere, ou te angustia? Lembre-se, é porque ela sabe onde está essa ferida e mete o dedo. Ó, danada. Ela faz assim, ó, danada. E aí você sofre. Quem quer que machuque você, quem quer que faça você sofrer, quem quer que magoe você com palavras, é porque sabe onde está a ferida e ó, mete o dedo. Eu dou um tempo para você pensar. Lembra da última discussão que você teve? Que você saiu ferido. Lembrou? Essa pessoa tocou na ferida. Danada. Esse é o momento que você vai agradecer a ela. Porque ao tocar na sua ferida, ela permitiu que você encontrasse essa ferida. Nesse momento, acabou de cair uma ficha para você e você pensou, meu Deus, eu tenho essa ferida. E eu posso tratá-la com um toque. Com um toque. De alguém que você possa recorrer na memória. De alguém que você possa recorrer no contato físico. De alguém que você possa recorrer numa oração. Em quaisquer dos casos, você será abençoado por um toque. Você será abençoada por um toque. E essa pessoa, o que eu devo fazer com ela? Perdoá-la. Mas antes agradecer, porque se não fosse ela, não tinha caído a ficha, você não ficaria melhor a partir de agora. E por que, Vitão, eu devo perdoá-la se me fez sofrer tanto? E por que, professor Vitor, eu devo perdoá-la se me magoou? Porque ela também está doente. Física ou emocionalmente. Porque ela também está precisada de colo, cafuné. Porque ela também está precisada do toque. No capítulo 8 do livro de Mateus, no verso 15, diz: logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. O toque, para que a temperatura volte ao normal. O toque, para que um corpo estranho que habita você possa sair. O toque, para que aquele sentimento que entrou, se transformou numa emoção que agora te machuca, possa ser arrancado. Esse toque pode ser físico. Pai, mãe, parentes, amigos. Esse toque pode ser na memória. Quando você se deita naquele colo, se lembra que dizia, enfim, cheguei no lugar de onde eu nunca devia ter saído. É só na memória. Esse toque pode ser na oração. Porque Deus é sensível a alguém de joelho. Eu aprendi isso com a minha filha Martina. Quando ela entra invadindo aqui o escritório, gritando,
leva uma bronca. Mas quando ela chega pertinho da porta e fala: papaizinho lindo, abre, por favor. Abre a porta, por favor. Um pai não resiste a um filho ou uma filha de joelhos. Um pai não resiste a um filho ou uma filha que pede o toque, que lhe vai curar a febre, que lhe vai tirar a doença, que lhe vai trazer o bem-estar de volta. Mas o verso continua e termina assim. Ela se levantou e se pôs a servi-lo. Quem quer que tenha vivido um milagre vai ser servil. Quem quer que tenha vivido um milagre vai se entregar a Cristo. Não julgue aquela sua amiga que teve o câncer curado na igreja e hoje não quer sair de lá. Não julgue aquele seu amigo que teve um casamento salvo na igreja e hoje não quer sair de lá. Não julgue aquele que recebeu o milagre e hoje vive em prol de servir aquele que lhe tocou e lhe tirou a ferida. Porque uma vez tocado, uma vez arrancada a ferida, uma vez vivido o milagre, ficaremos para sempre gratos àquele que o fez. Não julgue a maneira como as pessoas adoram ao seu Deus, você não sabe o que ela viveu. Não julgue a maneira como a pessoa adora, não julgue a maneira como ela ora, não julgue a maneira como ela se entrega a servir a esse Deus. Você não sabe por o que ela passou. Você não sabe se ali teve um casamento salvo, se ali teve um câncer curado, se ali teve um filho retirado das drogas. Você não sabe o tamanho da ferida física ou emocional que aquela pessoa foi curada a partir do toque de Deus. Não julgue se você não conhece a história. Não julgue se conhece também, você não estava lá. Não julguemos, né? Porque eu não tenho nem autoridade para tratar dessas palavras. Sou uma espécie de garoto de recado de Deus. Garoto de recado de Deus. Um estafeta. Um estafeta. Não tenho autoridade que a maioria das pessoas aí tem, né, para falar. Eu falo aqui de igual para igual, somos eu e você, se ralando nessa vida grandona, fazendo o melhor que pode todo dia. E o melhor é sempre tão ruim. Seja o seu mal-estar físico ou emocional, seja a sua ferida física ou emocional. Se não puder ser curada, ela pode pelo menos ser acalentada pelo toque. Esse toque pode ser físico de alguém que você recorra. Esse toque pode ser pela partir da sua memória. Esse toque pode ser por uma oração. Mas em quaisquer dos casos, aquele que vai te dar o toque está do lado de fora de uma porta que não tem maçaneta por fora. É preciso que você abra a maçaneta. É preciso que você abra a porta para que o toque seja dado, para que o milagre seja feito, para que a temperatura possa voltar ao normal e você possa viver na plenitude que espera e que tanto quer. Há uma exigência de humildade nesse movimento de abrir a maçaneta. Há uma exigência de humildade nesse movimento de abrir a porta. Há uma exigência, mas o ganho é tão bom, tão bom, tão bom, que toda dor que foi necessária para a abertura da porta vai ser esquecida pelo bem-estar que vai trazer o fim daquilo que lhe incomoda.
E aquilo que lhe incomodava, agora vai te acomodar. Aquilo que lhe incomodava, agora vai te acomodar. Que consigamos abrir a porta, que consigamos receber o toque e, sobretudo, que sejamos gratos e servis depois que vivermos um milagre. Tá de boa? Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa e até que eu os veja novamente, que Deus leve vocês na palma de sua. Um beijo no seu coração.